Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando falamos em islamismo? Bem, se você pensou em terrorismo ou decapitação, saiba que não é isso que o islamismo representa. A religião islâmica surgiu no século VI, criada pelo profeta Maomé, chamado pelos muçulmanos de Mahomet. A religião monoteísta, ou seja, crê em um único Deus, Allah, que tem como livro sagrado o Corão. Hoje em dia, o islamismo é a segunda maior religião do mundo, com 24% da população. Segundo pesquisas realizadas pela Pew Research Center, até o final deste século, se o ritmo de crescimento se mantiver, os muçulmanos irão superar os cristãos como maior grupo religioso. A maioria dos fiéis estão na região Ásia-Pacífico. O maior país com muçulmanos é a Indonésia. Em 2050, segundo estudos, é de que a Índia será o país com maior comunidade islâmica. É comum associar ao homem muçulmano a uma pessoa bárbara, e a mulher como reprimida, e ainda mais comum associar a palavra terrorismo a essa religião. A islamofobia é o preconceito religioso e o ódio a muçulmanos, e isso vem aumentando cada vez mais na Europa. O aumento dos muçulmanos na Europa gera uma crise da identidade cultural, e o medo dos europeus é de que os muçulmanos imponham seu modo de vida, crença e cultura. Mas e o papel da mulher no mundo árabe? Como fica? Normalmente, quando pensa nas mulheres islâmicas, todo mundo pensa em mulheres oprimidas e enroupadas até os pés por burcas, ou em algumas hipóteses, criaturas submissas obrigadas a manter o rosto coberto com lenços. Infelizmente, em algumas cidades, essa é a triste realidade. O islamismo é governado pela Sharia, que constitui um detalhado código de conduta que inclui regras sobre a prática religiosa. De acordo com a Sharia, homens e mulheres islâmicos são espiritualmente iguais perante Allah, espiritualmente, e que na sociedade os homens estarão um pouco acima das mulheres. Em alguns lugares que a Sharia é lei, os contratos, ou melhor, casamentos arranjados entre o pai da noiva e o futuro marido, são levados muito a sérios, e as negociações incluem detalhes específicos sobre o dote, que deve ser pago pela família da moça, e até os termos de um possível divórcio. Nessas sociedades, embora as mulheres se encarreguem de controlar as casas, a palavra final é sempre do marido. Ademais, como eles são responsáveis pelo suporte financeiro das famílias, os homens têm direito a receber heranças maiores do que as delas, e de maneira geral, os esposos são vistos como uma espécie de supervisores de suas esposas. Eles são considerados responsáveis pelas ações delas e podem ter que responder por violações que elas cometam. Por conta disso, em muitos países, as mulheres são obrigadas a informar a seus maridos todas as vezes que elas saírem de casa. Em algumas sociedades mais severas, elas jamais podem sair sem a companhia de um homem da família. Voltando à questão de os homens estarem acima das mulheres, inclusive quando o assunto é o julgamento de transgressões, isso significa que elas sempre estarão em desvantagens perante os tribunais islâmicos. Também existem regras sobre quando e como o marido pode agredir sua mulher. Quando os contratos de casamento são firmados, por exemplo, deve existir 2 testemunhas do sexo masculino no ato da assinatura, ou uma do sexo masculino e 2 do sexo feminino, porque o testemunho de uma mulher vale menos. Além disso, em casos de violência sexual, quase sempre as vítimas precisam apresentar 4 testemunhas masculinas, ou do contrário, as mulheres podem ser açoitadas por fazer falsas acusações. Já se uma mulher for condenada à morte por conta de uma transgressão mais grave, sua vida pode ser poupada caso ela ainda seja virgem. Existem até relatos de agentes carcerários que se casaram com as jovens na véspera das execuções com o simples intuito de contornar esse detalhe legal. Vale destacar que a questão envolvendo as leis islâmicas é muito mais complexa do que parece. Embora aos olhos dos ocidentais a Sharia sirva para oprimir, controlar e discriminar as mulheres muçulmanas, muitas optam por adotar o código de conduta, não por obrigação, mas simplesmente porque isso faz parte de sua cultura. Na verdade, apesar da Sharia ter surgido com a melhor das intenções, o verdadeiro problema está na forma como ela é interpretada e colocada em prática em algumas nações. Em outras palavras, o problema não está nas leis, mas sim nos tiranos que se apoiam nelas para reprimir e dominar os demais.